Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa, em nome do subprocurador-geral do município, Ricardo Gracioli Cordeiro, na qual agradeço a sua presença, daqui. A Gisele Mendes, representante do secretário de Administração, Gustavo. O Alexandre Abreu, secretário de Assistência Social, aqui presente. A nossa companheira Gisele, já falei, Mendes, representante do secretário de Administração. Nossos vereadores, que fazem parte da comissão, vereador Deglabe Goulart, propositor desse requerimento, vereador Ed e vereador Leila, que também faz parte da comissão de orçamento. Cumprimento o vereador Marcelo, que estava aqui presente. Ainda cumprimento a Ecler, que faz parte da associação da FLOV. Cumprimento as pessoas, todas as pessoas aqui presentes. Representante da FLOV, secretários, né? Assessorias, assessores de vereadores, a imprensa, funcionário da FLOV, de maneira geral, funcionários dessa Casa Legislativa. O objetivo dessa audiência, antes de darmos início a essa audiência pública para discutir causa de milhões de dívidas judiciais por ações trabalhistas, situação dos funcionários, e a Prefeitura Municipal de Florianópolis anunciou que inicia em breve o processo para o término das atividades da Associação de Voluntários da FLOV. Chamarei as seguintes autoridades, como já foi chamada, né? Então, nomeado. Então, a gente sabe que o assunto é um assunto bastante delicado, que aqui nós vamos debater nessa tarde. Procuramos atender os interesses dos funcionários, principalmente dessa instituição que já tem diversos anos de trabalho e de boas ações para o município de Florianópolis. Contanto que tem funcionário aqui que já está aqui quase há 20 anos na FLOV. Então, pensando nisso, nós abrimos a palavra agora para o propositor desse requerimento, vereador Deglabe Goulart. Vereador, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, secretários, Alessandro, em nome da mesa, cumprimento todos eles, cumprimento todos os funcionários da FLOV, de pessoas representantes da associação, funcionários públicos que estão aqui. Eu entrei com esse requerimento justamente porque eu fui provocado em relação à situação que vem se encontrando da FLOV. Vários funcionários que foram demitidos, que ainda não receberam as suas rescisões, a dívida colocada na imprensa já de valores enormes, de 4 milhões, se não me engano, 3, 4 milhões, e o futuro também da FLOV. O que vai acontecer com a FLOV? É a retirada dos estacionamentos, tirou o recurso da FLOV. Então, saber que essa administração, né, qual é a destinação que vai dar para os funcionários ainda que ficaram na FLOV, se vão continuar, ou vamos esclarecer tudo isso para a cidade e botar tudo isso em prato limpo. Essa é a minha ideia. Porque no meu conceito, incluindo até a nossa administração, a FLOV foi muito mal administrada. Muito mal administrada. E diga-se de passagem, muita roubalheira aconteceu lá, vista a olho nu, do que pelo presente hoje que está na dívida enorme. Então, isso é um processo que veio se acumulando com o tempo e chegou ao ponto da destruição da própria FLOV, que faz um ótimo trabalho. Que as entidades hoje estão deixando de receber recursos, porque não tem a certidão, né, de renovação, como o caso da entidade dela, que hoje é a Mesa Brasil, né, que fornia através do SESI comida, está fazendo uma parceria por fora, porque está entendendo que as crianças não podem passar fome. Então está em caso de calamidade mesmo, as entidades estão passando fome por causa da falta do gerenciamento. Então, eu acredito que o secretário Alessandro Abreu está se inteirando sobre isso, está pegando uma coisa também com um pouco prato pronto também, e não vai deixar essas entidades, secretário, à mercê sem poder renovar,
né, suas certidões, e poder dar continuidade no seu trabalho e dar continuidade em tudo aquilo que a Flov já fez de bom para a cidade. Então, esse foi o meu interesse e vamos tentar resolver todos esses problemas, aqui, com certeza, com o apoio da Câmara de Vereadores também. Obrigado. Propositor desse requerimento, o vereador Deglauber Goulart, preocupado com as causas sociais e dos funcionários da Flov. Então, a gente, inicialmente, para que esse debate fique mais claro, mais objetivo, a gente convida a Icléa Andrade para que faça o uso da palavra por 5 minutos. Boa tarde a todos. O motivo de estarmos hoje aqui para os trabalhadores, do ponto de vista dos trabalhadores, é um tanto quanto até constrangedor. A situação da Flov em si, da entidade, a qual a comissão não cabe julgar e tampouco detalhar, até porque não é a nossa função, é bastante complicada, frágil financeiramente, do ponto de vista jurídico. Já nos reunimos com vários outros setores e isso ficou bastante claro durante todo esse processo, né? O fato é que, de 2009 para cá, a Flov vem sofrendo algumas investigações, algumas intervenções, e, a partir do momento em que que se tornou público o problema da Flov, focou-se muito na entidade. O que efetivamente a entidade tinha de errado, o que efetivamente precisava ser visto, e não se focou muito do ponto de vista do trabalhador. Qual é a situação hoje? A situação hoje é de assédio moral constante. Os trabalhadores têm sofrido diariamente uma situação de pressão, de tensão. Nós temos pessoas trabalhando efetivamente doentes, pessoas que não conseguem mais desempenhar suas funções como realmente lhes é devido a toda essa situação muito delicada. O que a comissão faz hoje aqui, representando os trabalhadores da Flov? Ela vem tentar chegar numa solução ou tentar chegar num caminho de quem efetivamente vai assumir o passivo trabalhista que existe hoje na Flov. Quem efetivamente pode auxiliar os trabalhadores que lá estão. Fato que a situação da Flov chegou a esse ponto de calamidade pública, fato que está sendo discutido aqui hoje. Nós temos uma situação bastante complicada, que é a questão financeira, mas isso diz respeito à entidade. E a gente esquece que nós temos 63 trabalhadores ativamente trabalhando hoje, indiferente da situação, passando por uma situação de humilhação e constrangimento diário, não deixando de cumprir as suas obrigações, como no Herdeiros do Futuro, no Hora de Comer, nos programas parceiros. A sede está lá aberta das 13 às 19 para quem quiser, fazendo o acolhimento, mesmo daquilo que a gente não pode cumprir, pelo menos para esclarecer e deixar as pessoas a par da situação, de que hoje, efetivamente, nós não estamos cumprindo com a nossa obrigação, a função social, a qual a Flov tem há 33 anos, por impedimentos legais. Mas a gente não está em casa esperando a morte chegar. Nós estamos ali trabalhando efetivamente, nem que seja a título de esclarecimento para o público, porque o público precisa de esclarecimento. Nós deixamos de cumprir algumas atividades, nós deixamos de realizar campanhas, nós deixamos de fazer aquilo que era o foco forte da Flov, mas não por vontade dos trabalhadores, por vontades, situações alheias à nossa vontade e que acarretaram nessa situação final. Então, hoje, o que eu tenho para dizer e para solicitar da mesa que seja visto com um pouco de mais cautela a situação dos trabalhadores. Nós estamos numa situação extremamente constrangedora, extremamente delicada, sem saber como vai ser o futuro amanhã, sem saber se eu vou sair da Flov depois de 7 anos e eu sou apenas um caso, e se eu vou ter o meu direito trabalhista assegurado lá na frente. Sabendo eu verdadeiramente que o vínculo com a prefeitura, com o município, sempre existiu. Então, assim, efetivamente, o que vai ser feito daqui para frente? É a única pergunta que a gente tem. Obrigada. Oportunidade, eu quero convidar o Samuel Martins para fazer o uso da palavra por 5 minutos. Da Flov. Boa tarde a todos. Eu me chamo Samuel Martins. Eu trabalho na Flov há 20 anos
e melhor que ninguém eu conheço toda a história da FLOV e tudo o que ela fez para o município de Florianópolis. A Ecleia falou sobre o vínculo da prefeitura com a FLOV, e isso a sociedade, todo mundo, os vereadores aqui, conhece esse vínculo. Eu, quando comecei a trabalhar na FLOV, a FLOV ficava situada dentro de uma sala dentro da prefeitura, em 1993. Né? E a FLOV sempre esteve vinculada à prefeitura, visto que, quando muda uma administração, muda-se a presidência da FLOV. Então, com certeza, esse vínculo existe. Eu também quero deixar claro que nós sabemos que não foi a atual administração que causou toda essa situação na FLOV. Né? Só que nós queremos uma solução. Os trabalhadores, eles precisam de uma resposta. Eu trabalho há 20 anos, assim como os meus colegas. A FLOV vai fechar e não vamos ter direito às nossas rescisões. Quem vai assumir esse passivo? Então, é isso que precisamos de uma resposta. Os trabalhadores precisam desta resposta. A FLOV ajudou durante muitos anos, a prefeitura sempre foi o braço social, o braço direito social da prefeitura. E ajudou muito em vários projetos, continua ajudando ainda, o exemplo Hora de Comer, que atende crianças com baixo peso. Então, sempre fomos parceiros da prefeitura e esperamos que a prefeitura agora não nos deixe na mão. Né? Não temos uma resposta ainda definitiva do que vai acontecer com a FLOV, apenas a mídia está jogando que vão fechar a FLOV, que isso é a ideia do Ministério Público, mas a gente não tem ainda, da prefeitura, ainda uma resposta. Precisamos dessa resposta e saber o nosso futuro. Vai ser fechado quando? Quem vai assumir as decisões dos trabalhadores? Então, a gente fica muito triste em ver a FLOV nessa situação. Né? A FLOV, a população de Florianópolis conhece o trabalho que a FLOV realizou. Né? Eu esperava que esse problema fosse resolvido, se fosse possível, e a FLOV continuasse ainda na parceria com a prefeitura. Se não vai ser possível, eu espero que, pelo menos, a prefeitura agora, pelo menos, não deixe os trabalhadores na mão. Né? E eu confio bastante que o prefeito César Souza ele vai nos ajudar e que não vai deixar a gente sem os nossos direitos. Muito obrigado. Convidamos o Ivan Carlos da Luz. Isso, pode ser. Cinco minutos, Ivan. Boa tarde a todos. Estou hoje aqui representando 200 pais da comunidade do Monte Cristo que me procuraram ontem, né, sabendo dessa audiência, me incumbiram de repassar um recado para o secretário, né, e os demais aqui na mesa, e estão se perguntando, né, o que vão fazer com essas 200 crianças que hoje o Herdeiro do Futuro atende naquela região do Monte Cristo, que é a comunidade Chico Mendes, né, com o fechamento da FLOV. Né? A preocupação, lógico, são com os funcionários que estão aqui, a gente entende, mas também tem as famílias que hoje estão em casa, que dependem desse serviço, depende desse espaço, né? Onde eles deixam seus filhos para trabalhar. Tem pessoas hoje lá, né, em nome da Ecleia, que é a coordenadora hoje, que desenvolve um trabalho muito importante hoje na comunidade. Né? E hoje os pais se preocupam, né, e vim repassar esse recado para o secretário, né, gostaria também de repassar para eles o que será feito se for fechado a FLOV, lógico, também Herdeiros do Futuro, o que será feito com essas crianças, né, é a nossa preocupação hoje da comunidade. Obrigado, secretário. Continuidade aos trabalhos. Nós, então, convidamos para responder algumas perguntas já o nosso secretário Alexandre Abreu, secretário da Ciência Social, por 5 minutos. Não, por 10 minutos é melhor. Primeiro, boa tarde a todas, a todos. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores presentes, todos os representantes do Executivo também
aqui, nosso procurador, nossa assessora jurídica da administração, os diretores também da Secretaria da Assistência Social, cumprimentar principalmente os trabalhadores da FLOV e dizer que hoje eu sirvo como interlocutor da prefeitura, do prefeito, para estar tratando as situações da FLOV perante os trabalhadores, perante a própria comunidade, aqueles que de fato também, como foi colocado aqui, também utilizam dos serviços prestados pela FLOV, né? E nós temos como a primeira premissa de quem já vem trabalhando, construindo em reuniões, é o respeito pelo trabalhador. Nós temos consciência de tudo que os trabalhadores da FLOV estão enfrentando. Nós acreditamos que não compete aqui discutir de quem é a responsabilidade, porque os trabalhadores não podem pagar por isso. O que nós temos que buscar é uma solução para a atual situação. Isso porque a FLOV tem trabalhadores aqui, como a própria Cleia, que veio falar, o Samuel, que são pessoas que reconhecidamente prestaram serviços excelentes diante da FLOV e que não podem ser penalizados pela omissão de gestores, tanto da prefeitura como da própria presidência, no decorrer dos anos passados, porque nada tem a ver com isso. Só para colocar, nós já estamos, a prefeitura já vem trabalhando em primeiro momento, pode até parecer que existe uma omissão do prefeito e da prefeitura em tratar de um assunto tão importante, mas nos bastidores a gente tem, nós nos encontramos, eu como representante da Secretaria, Procuradoria, Secretaria da Administração, diretores, também a Secretaria da Educação, formamos uma comissão, já tivemos várias reuniões, não só entre a comissão, também como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, e estamos tentando buscar a todo momento uma solução para esse impasse. Então, nós não estamos omissos, o prefeito tem a todo momento está tentando buscar uma figura de um presidente, só que o problema é que toda conversa que nós fizemos, muitas eu participei, quando quem é convidado se depara com a realidade da FLOV em termos da situação financeira e jurídica, ele acaba desistindo, como ocorreu no último episódio, que o presidente não ficou mais de 24 horas. Então, nós estamos numa busca incessante. E chegou no limite de que não existe quem queira assumir a presidência da FLOV. A realidade essa é hoje. São dezenas e dezenas de convites, não pode ser ninguém que tenha cargo comissionado, porque hoje a FLOV se encontra nessa situação porque misturou o que é público, que é prefeitura, com uma entidade civil. Então, essa mistura em que, até por muitas vezes, quem ocupou o cargo de presidente era vinculado à prefeitura, que acabou nas gestões, até que secretários faziam convênios, assinavam como nas duas vias, isso tudo que acabou comprometendo no decorrer dos anos e chegando numa situação assim. Então, o que a prefeitura está tomando de encaminhamento? Nós marcamos uma reunião com o Ministério Público, na quinta-feira próxima e sexta-feira já nos reunimos com a Comissão dos Trabalhadores. Na quinta-feira a gente vai verificar, junto com a Procuradoria, junto com o Ministério Público, uma solução legal para que, se não existe um presidente voluntário, para a gente possa estabelecer uma figura que possa fazer o papel administrativo, uma espécie de interventor, que até para isso teria problemas legais, por isso da dúvida, não pode existir uma intervenção se for rigorosamente buscar a questão até do Código Civil, das premissas do direito, vai se buscar uma figura jurídica com a anuência do Ministério Público para que a gente possa dar os encaminhamentos administrativos.
Deixar primeiro claro, também importante, a questão dos estacionamentos, que muito se diz de que o problema se agravou quando a Prefeitura retirou os estacionamentos da FLOV. Na verdade, o que ocorreu não foi aí uma vontade, ou do prefeito, não foi algo que ele deliberou, ou que o comitê gestor deliberou. Existia um processo licitatório já iniciado na gestão passada. Havia até, no caso, no início do ano, o prefeito, ele deixou de dar encaminhamento, tiveram discussões jurídicas e foi determinado que se desse prosseguimento à licitação dos estacionamentos. Então, não é uma escolha, é uma licitação que antes já existia, do prefeito assumir, e que até por determinação legal foi dado continuidade e foi efetivamente concretizada. Então, não foi o prefeito, a atual gestão, que escolheu, vamos tirar os estacionamentos e vamos licitar. Isso é um processo que já iniciou na gestão passada, por questões até também de ordem legais, e que só foi dado cumprimento ao calendário. Do início até o prefeito, ele não quis dar continuidade, mas por uma situação jurídica, teve que, então, finalizar essa licitação. Desses estacionamentos, não foi uma livre escolha, né? Importante também que muito se diz e se especula, e às vezes até em algumas entrevistas em que pode-se fazer referência, mas que se às vezes coloca numa frase que não resume o que o prefeito tem dito, ou os representantes da administração, em relação de fechar ou não fechar a FLOV. Que isso fique bem claro. Não compete ao prefeito municipal, nem à administração municipal, decidir se a FLOV vai ser fechada ou não. Isso tem que ficar bastante claro. O prefeito não quer fechar a FLOV. O secretário que representa o procurador, a administração, não querem fechar a FLOV. O que tem que ocorrer é que a FLOV possa vir a dar seguimento caso seja sanada, mas da mesma forma com que outras entidades civis hoje existem. O que não pode, como bem colocou o Samuel, é ter um estatuto onde o presidente nomeia ou indica, ou primeira-dama, ou alguém indicada por ela. Isso não existe, isso é uma aberração jurídica. O que não pode é continuar com o estatuto que não foi readequado ao Código Civil, ao novo Código Civil. A FLOV, ela pode existir, mas ela tem que existir como existem outras entidades, como existe a PAI, como existe a CERT, como existe o Instituto do Padre Wilson Groh. Na verdade, é uma associação que ela pode buscar as inscrições devidas, ela vai ter a administração dela, mas sem esse vínculo e laço que existia com a prefeitura. Isso não pode mais existir. Isso é até uma questão legal. Por que a FLOV, no estudo que o Bruno auxiliou a fazer e todas as pessoas envolvidas, por que a FLOV chegou a esse ponto? É porque se misturou a situação de prefeitura com uma entidade civil. O que acontecia, grosso modo? A prefeitura, ao invés de chamar por concurso público, em muitos casos, daqueles que já saíram convênios que terminaram, chamavam servidores, faziam um convênio onde os servidores, os trabalhadores, eram empregados da FLOV. A prefeitura pagava a FLOV pelo convênio. Só que terminava o convênio, e nesse convênio, por muitas vezes, não tinha nenhuma cláusula até que responsabilizasse ou que a própria prefeitura tivesse a obrigação de reincidir um contrato daqueles. Então, terminava o convênio, mas o vínculo trabalhista não terminava. E isso começou a se perpetuar. E o que aconteceu? Aconteceu que hoje os trabalhadores que estão lá, pessoas que são comprometidas com trabalhadores comprometidos, com programas importantes, estão pagando parto daqueles que se utilizaram dessa prerrogativa. Mais 5 minutos, Alexandre. Alô? Entrar na FLOV, então, pelas portas do fundo, e acabar o convênio, acabam não saindo, incha a máquina e todos acabam pagando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade. Então, o que ocorre? Não pode mais existir vínculo umbilical entre prefeitura e a FLOV, isso tem que ficar claro.
Então, a conclusão, o prefeito não vai fechar a FLOV. O secretário aqui não vai fechar a FLOV, a procuradoria não vai fechar a FLOV. O que o município vai fazer é acabar com esse vínculo, com essa anomalia jurídica que é a relação entre a FLOV e a prefeitura. Se você recupera, de alguma forma, e possa depois dar continuidade, vai ter um novo modelo para que se assuma a presidência, uma nova diretoria, isso pode dar continuidade. Alguns serviços prestados podem continuar com a inscrição nos conselhos afins, por meio de convênio, como é feito com outras instituições, mas não da forma com que era antes. Mas isso os trabalhadores aqui nada têm a ver, eles têm os seus direitos e têm que buscar uma alternativa, e a gente sabe disso. Então, essa situação de prefeito ou não prefeito vai fechar a FLOV, isso daí não existe, não compete ao prefeito fechar ou não fechar. A verdade é que, da forma com que está, que prejudica tanto os trabalhadores quanto a prefeitura, não pode ficar. Para encerrar, duas situações. A questão, por que se pergunta, mas por que o prefeito não salda? Se havia uma relação com o município, por que ele, até o doutor Ricardo pode depois também explicar, é porque existe uma ordem legal. O prefeito ele não tem autonomia de dizer eu quero pagar ou não quero pagar, porque se não tem uma cláusula, não tem uma determinação judicial, se não tem uma cláusula no convênio que determine, se ele pagar, ele vai responder no Tribunal de Contas. Então, tem que avaliar cada caso concreto. Tem situações que pode-se dizer de trabalhadores que a responsabilidade não é do município, outras pode ser do município. Inclusive, foi feito um TAC na situação do IPUF, porque expressamente, ou da Zona Azul, né? Da Zona Azul, que expressamente ali dizia. Então, o prefeito não tem essa autonomia de eu vou pagar aqui, eu vou pagar lá. Por isso que a gente está se encontrando com o Ministério Público para buscar uma solução jurídica. Em relação à questão dos Herdeiros do Futuro, até respondendo o que foi colocado, é um programa magnífico, toda a equipe lá é muito comprometida, a equipe deles. Com certeza o município de forma alguma deixaria que o Herdeiros do Futuro terminasse. No caso, se houver necessidade que o município, que se municipalize, até que a FLOV possa se reerguer, isso vai ser feito, a gente está preparado para isso. Certo é que a gente não vai tomar nenhuma medida antes de falar com os trabalhadores que ali estão, e também fechar de forma alguma, porque nós estamos preparados, até em último caso, se houver necessidade, a gente tem totais condições de imediatamente absolver o programa e municipalizar o programa. Mas a gente, em respeito aos trabalhadores que ali tocam e ali estão, a gente não pode fazer isso sem estar conversando, que não é nossa essa intenção, que lá é um trabalho muito importante que está sendo realizado. Então, só dizer que o município está de portas abertas, a gente não tem aí uma solução mágica, por isso dessa dificuldade, reuniões semanais, a gente está disposto sempre a conversar. Espero que da quinta-feira, agora, nessa reunião com o Ministério Público, a gente possa sair com algo mais concreto, que sexta-feira a gente já tenha um encaminhamento, porque a verdade é o seguinte, a angústia nossa hoje é a mesma dos trabalhadores da FLOV, é buscar uma solução. Isso toma o nosso tempo, 2, 3 reuniões por semana. A secretaria, com mais de 30 equipamentos e dezenas de programas, às vezes eu tenho que deixar de lado para estar tratando dessa situação, para que os programas não sejam prejudicados na sua totalidade e que os trabalhadores também não ficam desamparados. Mas o problema é que é um imbróglio jurídico muito grande, mas não vai faltar empenho da nossa parte para resolver. Então, eu queria agradecer a oportunidade, nos colocar à disposição até para novas respostas, se houver necessidade. Obrigado. A gente sabe o conhecimento do secretário Alessandro sobre o assunto, a ciência social e a FLOV, né? Ele está preparado, é uma pessoa com responsabilidade. Mas a gente quer agradecer também a presença dos vereadores Paixão, Célio João, Edinho Lemos e o Gui Botelho, que estava aqui há pouco. Mas também agradecemos também, que fazem parte da ciência social, Alexandre e o Bruno, dois companheiros aqui presentes. Mas queria cumprimentar também a Cláudia Brasil, assistente social de muitos anos também na FLOV. Correto? Então, a palavra está aberta
Eu quero, depois a gente vai passar para os vereadores, mas quero deixar a palavra aberta para que as pessoas se manifestem com relação ao assunto Aflov. Mas a gente já fica, pelo menos, mais sorridente com as palavras do Alessandro, porque ele nos diz que quinta-feira a Aflov vai reunir a Prefeitura e vai reunir o Ministério Público para que possa tomar uma decisão com relação à Aflov. Então, isso aí é muito importante para nós, Câmara, e para o propositor também desse requerimento, o vereador Deglab Goulart. Mas a palavra ainda está aberta, depois eu passaria a palavra para Vossa Excelência. Alguém quer usar o uso da palavra ainda? A senhora? Não, lá. Aqui. Está sendo gravado? Alguém que tem algum questionamento ainda, que não foi ainda compreendido pelas palavras do secretário, queira fazer a pergunta, pode escrever. Eu acho legal. Desde que eu escrevi. Depois tu queres perguntar ao secretário, isso no final. É no final. Questionamento prático. Tudo bem? O seu nome e a entidade que você pertence? A gente já sabe, mas só para Sou 5 minutos. ex-presidente da FLOV. Eu acho que o que nós estamos vendo aqui é uma crise realmente de ética. Eu sou uma defensora do terceiro setor, mas o terceiro setor sério, não o terceiro setor que uma hora é público, outra hora é privado. Ou então, às vezes, é as duas coisas juntas. O que a gente está aqui mais é em defesa dos trabalhadores que não podem pagar por gestões fraudulentas. Me admira muito os órgãos de controle que deixaram esse período todo acontecer, né? E quando realmente foi fechado Zona Azul, foi fechado o estacionamento, claro que ia respingar em algum lugar. O que nós tínhamos que fazer antes era o quê? Sanear as dívidas da FLOV. Ou responsabilizar os gestores. E não tirar as fontes de arrecadação da FLOV, deixar os gestores impunes e ficar a dívida para o Ministério, para o município e para os trabalhadores. Eu gostaria de ouvir realmente a palavra dos órgãos de controle, eu acho que é do procurador, Procurador também, né? E dar realmente, se até agora a FLOV serviu aos interesses do município, eu acho que o município também não pode deixar os trabalhadores da FLOV a ver navio. Com muito pesar, eu vejo a FLOV nesses dias assim tão sombrios, que foi uma entidade que tinha tudo para ser uma bela entidade e fazer, como sempre fez, alguns serviços durante determinados períodos, muito bons para o município de Florianópolis. Obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras. Cumprimento também ao vereador Tiago Silva. Aqui abrimos a palavra ao nosso procurador, Ricardo Gracioli. Procurador, por 5 minutos. Muito boa tarde a todos, senhores vereadores. Primeiramente, servidores da casa, funcionários da FLOV. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de poder falar aqui e enaltecer a iniciativa do vereador Deglab por fazer essa consulta, essa audiência pública, onde serão esclarecidas as principais questões da FLOV, inclusive, diante de tanta notícia que vem sendo falada na mídia, a conversa de corredor, dentro da própria prefeitura. Então, essa audiência pública, eu entendo que foi muito bem pensada pelo vereador, mais uma vez enaltecendo a sua iniciativa. Bom, diante dos esclarecimentos do secretário da Assistência Social, tenho muito pouca coisa a falar, foram muito esclarecedoras suas palavras, mas, assim, eu só ressalto algumas palavras que ele falou,
no sentido do fechamento da FLOV, que é esse assunto polêmico que está sendo falado, ressaltando, como ele bem disse, que isso não é uma iniciativa do prefeito, a FLOV é uma entidade privada. Por ser uma entidade privada, o prefeito não pode ter esse controle direto e decidir se vai fechar ou não. Isso aí são palavras que estão sendo colocadas na mídia. Como ele muito bem explicou, o que deve ser feito é um estudo, é uma prestação de contas, é uma análise em conjunto com o Ministério Público, e aí sim vão ser vistas as medidas a serem tomadas, sempre respeitando o papel social da FLOV, o lado social envolvido, os projetos sociais que são muito bem desempenhados, o respeito ao trabalhador, inclusive, como eu, secretário, e alguns representantes da FLOV, a assessora jurídica Gisele, participamos de audiências perante o Ministério Público do Trabalho. O município já assumiu algumas das dívidas, principalmente na questão da Zona Azul. O município de Florianópolis está afeto, o prefeito, está afeto às questões sociais, mas tem as questões legais que envolvem tudo isso. Se você analisar a questão da legislação trabalhista, o entendimento sobre a responsabilidade do município é a súmula 331 do TST, tem que se analisar se houve omissão do poder público, se o município fiscalizou os serviços prestados, se as certidões que a FLOV deveria ter, se elas têm, que isso também é uma responsabilidade da FLOV, de repente não pode receber algum repasse porque não tem a certidão do INSS, FGTS, o dinheiro às vezes foi passado, mas não foi pago o imposto. Então, todas essas questões o prefeito está sabendo, ele tem muita boa vontade em resolver, mas não é que ele não quer, ele não pode. Se ele tomar alguma medida, se ele depositar algum valor na conta da FLOV para resolver algum problema de cunho social, mas não estiver amparado na lei, ele vai responder perante o Tribunal de Contas, ele vai se tornar inelegível, ele vai responder por ato de improbidade administrativa. Então, eu acho que deve ter muito bom senso nisso que está acontecendo. O município ter assumido a questão da FLOV, da Zona Azul, já demonstrou a boa vontade em reconhecer os direitos dos trabalhadores. Inclusive, eu respondo na Procuradoria também para a questão de servidores. E ali nós temos muitas demandas da FLOV, por não dizer metade das demandas trabalhistas hoje do município, porque o município tem os servidores estatutários e os empregados públicos, os temporários. Em torno de metade vai da FLOV. E a gente está respondendo, e quando o município é condenado a um reconhecimento, o município vai lá e paga. É assim que funciona. Então, eu queria enaltecer a perspectiva, essa audiência do vereador. Eu queria dizer que as palavras do secretário foram muito esclarecedoras, e é esse o entendimento da atual gestão. Eu queria dizer a todos que o município não tem interesse em prejudicar ninguém, o prefeito está afeto a todas as questões, mas, como já dito, a legalidade vai prevalecer. Nós teremos uma audiência na quinta-feira com o Ministério Público, com ele vão ser passadas todas essas questões, e em comum acordo, dentro da legalidade, todas as medidas serão tomadas. Era só isso. Muito obrigado. Doutor Ricardo, só para aproveitar a sua fala, a Câmara de Vereadores não podia dar a sua contribuição também para poder ajudar o processo, para poder resolver cada vez mais rápido a situação dos funcionários? Através de um projeto de lei, do prefeito? Eu entendo assim, que essa questão compete uma análise minuciosa da Procuradoria da Câmara, que vai verificar a possibilidade, eu não estou dizendo que pode ou que não, isso precisa de um estudo detalhado, em questão de prazo, de inclusão de uma emenda orçamentária. Todas essas questões eu entendo, vereador, que o senhor poderia procurar a Procuradoria da Câmara e verificar essa possibilidade. Lógico que alguma coisa dá para fazer sim, mas isso tem que ser objeto de um estudo minucioso. Exatamente. Então, com a palavra agora, por 5 minutos, o vereador Tiago Silva. Presidente, senhores vereadores, secretário municipal, assessor jurídico, vereador Deglabe, trabalhadores e trabalhadoras da FLOV. Quero aqui registrar a presença de uma ex-presidente que me deu a oportunidade do meu primeiro emprego, presidente da FLOV, dona Cleide Granto. Aqui agradeço pela primeira oportunidade que pude ter a minha carteira de trabalho assinada, foi na FLOV. Então, aqui em público, dona Cleide Granto, o meu agradecimento, porque se não tivesse tido a porta aberta da FLOV, talvez hoje eu não seria vereador. Então, muito obrigado. Quero cumprimentar as outras ex-presidentes, a Márcia Rila, cumprimentar os amigos, vereador Deglabe, que fizemos
nesse trabalho social da cidade e que sempre teve a FLOV um braço, um aliado ao trabalho social. Muitas famílias foram atendidas pela FLOV. Eu me lembro quando a dona Cleide Grando idealizou um dos melhores projetos, que era dar oportunidade de trabalho aos moradores do maciço do Morro da Cruz, quando instituiu a FLOV o projeto Zona Azul. Era feito com critério para se ter uma vaga, uma colocação, para tirar, dona Cleide, algo que atormenta nos dias atuais, que é o desespero, da falta de oportunidade. E esse trabalho foi feito pela FLOV, esses anos que se passaram, cada vez mais se aprimorando, e sempre, vereador Herádio, junto na legalidade. Agora, o que não pode acontecer é dizer, vamos fechar a FLOV, e como é que fica o trabalho social desenvolvido? Como é que ficam os trabalhadores? A FLOV tem que continuar aberta, secretário, e fortalecida. Se tiver que mudar, que se mude com ela aberta, não com ela fechada. Vamos fortalecer, se o instrumento jurídico atual está arcaico, vamos fortalecer, vamos fazer com que ela saia dessa movimentação mais fortalecida. Agora, o que não pode é fazer um discurso contrário, que a gente lê todo dia no jornal, a FLOV fechou ou a FLOV vai fechar. Vamos fortalecer. Se tem algo errado, vamos corrigir. Mas não vamos prejudicar o social. Não vamos prejudicar aqueles que dependem direta e indiretamente desse grande trabalho que é feito pela FLOV, sim. É um trabalho que é feito diariamente por pessoas abnegadas. A própria presidente da FLOV é um cargo não remunerado. É pessoas que se dedicam ao bem sem olhar quem. Vamos trazer de volta essa essência que nasceu a FLOV. E é nesse desabafo, presidente e secretário, que eu faço aqui, como há 16 anos atrás, dona Cleide, quando bati na porta da FLOV e pedi uma oportunidade. E prontamente a dona Cleide me deu meu primeiro emprego na Zona Azul. Então, secretário, senhores vereadores, vamos fortalecer. Se tem algo que foi errado ou algo que está arcaico para os dias atuais, vamos corrigir. Mas não vamos nem sequer cogitar de fechar a porta da FLOV. É uma história de luta e de conquista dessa entidade, que sempre teve um amor e um respeito aos menos favorecidos. Esse é o intuito da FLOV. Mais 2 minutos para você concluir, vereador. Esse sempre foi, sempre deve ser e sempre será o intuito da FLOV. Fazer o bem sem olhar quem. Vamos, então, sair daqui dessa reunião, vereadores e secretário, com compromisso de voltar e dizer, vamos fortalecer e deixar a FLOV aberta para continuar fazendo o grande serviço que sempre fez. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Muito obrigado. Vereador Vanderlei, por 5 minutos. Senhor presidente, aos representantes do Executivo, uma boa tarde a todos os trabalhadores da FLOV, representantes do terceiro setor, como bem elencou a ex-presidente da FLOV, ao terceiro setor ao que eu tenho maior respeito e de onde eu venho também, do trabalho social em minha comunidade.
E a palavra respeito, ela vem bem à tona quando a gente traz à audiência pública um assunto tão importante, e a quem eu quero enaltecer pela relevância dessa audiência pública do vereador Deglaber Goulart de trazer esse problema para essa Casa Legislativa, para que nós possamos juntos debater e tentar achar uma solução. Ao vereador Deglaber, eu quero justamente agradecer por ter feito o requerimento desta audiência pública e poder participar, junto através dessa palavra respeito, ao quem eu justamente quero levar, que é o respeito às ações sociais que a FLOV desempenha durante toda a sua história, a sua trajetória na nossa cidade de Florianópolis, e o respeito aos trabalhadores, que eu conheço alguns deles que realmente, presidente, não tem nem dormido sequer direito. Esse assédio moral, ao que já foi trazido aqui a essa tribuna, é real, é um assédio moral que nenhum de nós gostaríamos de passar, é um problema que não só os trabalhadores da FLOV, mas os familiares acabam sendo contaminados por esse vírus, dessa pressão que existe justamente com a iminente extinção da FLOV, a quem vem tratando a imprensa nas últimas semanas, nos últimos dias. E essa palavra respeito, ela tem que ser bem relevada nessa questão, nessa discussão, presidente. O encaminhamento que eu trago aqui, a possibilidade de a gente participar, secretário Alessandro Abreu, a Casa Legislativa, através da nossa comissão, a quem preside o vereador Herádio, a Comissão de Orçamento e Finanças, a quem eu participo também, e nós gostaríamos que a Casa Legislativa pudesse participar na quinta-feira desta audiência junto ao Ministério Público, para que junto do Ministério Público consigamos achar um caminho, uma solução mais próximo do respeito a quem a instituição e suas ações sociais merecem, mais próximo ao respeito a quem os trabalhadores merecem. Muito obrigado. Boa tarde, em nome do nosso presidente Herádio, nesse momento da mesa, coordena a mesa, secretário de Assistência Social, as demais autoridades, os vereadores presentes, ao público, principalmente os que trabalham, que são membros da FLOV, aqui, que estão aqui nesse recinto. Eu queria destacar a importância da entidade, como já destacaram, assinalaram os vereadores que me antecederam, o Lela e o vereador Tiago, também cumprimento o vereador também Deglaber, para a iniciativa da audiência pública, destacando o caráter social dessa entidade, de uma política de inclusão desde sua criação em 1980, né, que na gestão do Grando deu um grande reforço na época também, eu quero destacar aqui, na 92, 96. Então, eu queria destacar isso por o seguinte, mas, no entanto, ao longo dos anos, foi desvirtuando um pouco a sua finalidade original, na questão social. Entrou nos estacionamentos, que é um problema também, tem que debater aqui, até que ponto vai a FLOV, quais as atividades que ela deve atuar para incluir as crianças, pessoas com deficiência física, etc., em que tipo de atividade ela deve realmente se dedicar e quais aquelas que, não é função dela, é função do poder público, da prefeitura. Então, em alguns momentos, há um cruzamento entre as funções públicas concessionais da prefeitura e outros de uma entidade como sem fins lucrativos, não governamental, como é a FLOV. Devido a essas questões financeiras, que envolvem também os estacionamentos, e outras questões, eu queria colocar eu como vereador, estive aqui na época como suplente no lugar do vereador Márcio, na época, nós debatemos em 2011, de fevereiro, e na época, eu fiz parte desse debate, na época, havia dúvidas sobre a destinação, se não me engano, 4 milhões de reais que ainda arrecadou em estacionamentos, e na época, o vereador, até então, João Amin, na época tomou a iniciativa de pedir esclarecimentos para a diretora, a presidente, se não me engano, da FLOV naquela ocasião. E ela esteve conosco lá e lançou uma série de perguntas, as quais algumas não foram devidamente esclarecidas. Devido a esses aspectos e outros, nós resolvemos tomar a iniciativa de uma CPI, para verificar o que está acontecendo com a FLOV. Né? Sempre na direção que eu entendi naquela época, de fortalecimento dessa entidade nos seus objetivos originais. Né? No entanto, não chegamos a obter as assinaturas necessárias. Eu quero dizer que, por causa disto, né, senhor vereador Deglaber, eu tive que sair fora. O prefeito não entendeu, na época, por que eu estava criticando a posição, na época da CPI da FLOV. Né?
e eu fui, né, meu titular voltou para o meu cargo e eu tive que sair fora da titularidade porque discordavam da forma como eu estava a opinião, que é pedir simplesmente a transparência na época. Né? Bom, agora voltou à tona de novo essa questão. Bom, não sei se a audiência pública é um gesto na direção de debater profundamente o que está acontecendo com a trajetória dessa bela entidade. Então, me somo aqui, eu quero apoiar essa audiência pública e toda iniciativa que serve para esclarecer o que aconteceu com a história dessa entidade e medidas para fortalecê-la e poder recuperar, e acho que é fundamental, os destinos sociais, de inclusão social, que é o mais importante dessa entidade. Então, para isso eu me somo, agora já, não mais como suplente, viu? Mas agora como titularidade, a gente lutar por essa entidade para que ela se fortaleça e se amplie. Né? Essa é a minha posição. Obrigado. Agora, outro lado. Obrigado ao vereador Lino pelas suas palavras, né? Pessoa atuante no sentido social. E eu convido agora o vereador Paixão para que use a palavra por 5 minutos. Tudo bem, pode ser. Agradecemos a sua participação. Tá bom? Ok. Vereador Paixão, por 5 minutos. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, representantes do Executivo e todos aqueles que prestigiam essa audiência pública. Sendo originário da base aérea e trabalhando há mais de 20 anos em projetos sociais, então eu tinha meu campo de visão a proximidade da base aérea, a comunidade da Tapera e as comunidades ali. E tendo então sido eleito vereador, estando vereador no momento, eu passei a circular as comunidades, os centros de educação continuada, né, e observando sobre a entidade AFLOVE. E a observação que me chamou bastante atenção é exatamente o rastro que está ficando por conta, ou um vácuo que está ficando nas comunidades por conta do que está vendo com a AFLOVE. Não há dúvida, acho que ninguém tem dúvida, que a AFLOVE com certeza nasceu com o objetivo máximo da assistência social, de atender as pessoas com necessidades diversas. Entretanto, pelo que parece, e naturalmente o procurador e a parte jurídica vai chegar a essa conclusão, no meio desse voo, houve um sequestro do avião e o avião mudou totalmente de rumo. Então, entretanto, os trabalhos continuavam sendo feitos. E esses trabalhos são extremamente significativos para as comunidades. Numa cidade ou num país em que nós temos uma série de dificuldades nas comunidades sociais, em que nós temos o Centro de Educação Continuada com o contraturno para as crianças, para que elas tenham uma atividade, que não tenham acesso à marginalidade. E se essas crianças vão para um Centro de Educação Continuada e não têm atividade nenhuma, e a atividade era elencada pela AFLOVE, assim como tantos trabalhos, como a senhora foi presidente, dona senhora Grando foi presidente, e tanta coisa foi feita, tanta coisa importante foi feita. Então, secretário, eu gostaria que ficasse uma mensagem, né, e o secretário, nós temos sido bastante parceiro nessa, ele também não tinha essa visão, tenho certeza que agora nós temos, dessa dificuldade, que independente do que seja feito na parte jurídica, que tem que ser feito, todos os ajustes têm que ser feitos, o Ministério Público, que não se abandone, que não se deixe de olhar cada grupo, cada trabalho que era feito pela FLOVE, pelas pessoas sérias. Volto a dizer, se esse avião foi sequestrado no meio do caminho e foi levado para onde não devia, não é culpa daqueles que plantaram a primeira semente. Eu tenho certeza que as pessoas de bom coração estão aqui e as pessoas que desviaram esse rumo realmente têm que ser observadas, têm que ser punidas,
né, têm que ser chamadas à observação da lei, mas não podemos, de forma alguma, fazer com que isso se termine. Se o nome será a FLOV, da forma como era na origem dos tempos, que ela não tenha mais o vínculo com o poder público, como de repente nunca poderia ter tido, mas que ela não seja a causa do que foi o início do processo, não seja abandonado. O secretário sabe disso, quem circula pelos morros, quem circula pelas comunidades, sabe que há um espaço criado, e é um espaço extremamente perigoso. Esse espaço, esse ato, pode ser a diferença entre essas comunidades irem para o caminho do bem ou se perderem definitivamente para o caminho do mal. Muito obrigado. Vereador Paixão, muito obrigado pelas suas palavras. E a palavra continua aberta. Cumprimento o vereador Sandrini, chegou nesse momento. Palavra, mais ninguém quer fazer uso da palavra. Cumprimento a nossa sempre presidente da FLOV, Cleide, né, o grande trabalho que ela fez na FLOV durante um período de 4 anos. Acho que foi de 96 a 2000, isso? Não foi? 93 a 96, do contrário, isso. Não era assim, tudo bem? Pode usar, então, 3 minutos para você. Depois o secretário vai fazer isso. Correto. Eu não podia deixar de vir aqui novamente. A dona Cleide, né, assim como ela deu a primeira oportunidade para o Tiago Silva, ela também me deu a primeira oportunidade em 1993. Eu morava no albergue Santa Rita de Cássia, por não ter pai nem mãe, e a FLOV tinha um programa de primeiro emprego para ajudar as pessoas. Além de mim, muitas pessoas tiveram essa primeira oportunidade, e eu sou muito grato, de coração, a dona Cleide sabe disso, que a FLOV ajudou muita gente. E desculpa, eu estou ficando nervoso, mas muito obrigado, dona Cleide, por tudo que ela fez pela FLOV, tá? E por mim também. Obrigado. Tá. Obrigado pelas suas palavras. Eu quero mais uma vez agradecer a nossa ex-presidente, Dona Cleide, pelo trabalho prestado naquela época. Agradecemos a todas as pessoas da FLOV que estão aqui presentes. Esperamos que com essa reunião, com essa audiência, a gente tenha conseguido realizar, pelo menos, ou então introduzir um sonho. Que nessa quinta-feira, tenho certeza, o secretário Alessandro, inclusive nós conduzimos para que